Bom dia, Shalom. Quero agradecer à pastora Flávia pelo honroso convite de estar aqui hoje compartilhando com as amadas brasileiras que fazem parte deste projeto Transformar Small Group da Windham Church em Vancouver, liderado pela pastora Flávia. Quero parabenizar a pastora Flávia por essa iniciativa preciosa de passar os últimos 12 dias desse ano nessa campanha de jejum e oração, e não teve escolha melhor, né? Sabemos que vivenciamos um ano muito desafiador e não teria uma escolha melhor do que esta. E no convite eu tenho duas situações. A primeira, a pastora pediu para eu dar um direcionamento acerca do mês de janeiro, uma vez que cada ministrador durante essa campanha vai falar sobre um mês e o meu mês é janeiro. Quando eu estava pedindo ao Senhor um insight a respeito desse mês de janeiro, eu me lembrei de uma passagem que tem no livro de Êxodo, capítulo 34, quando Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, diga ao povo que me honre com todas as primícias. O que são primícias? Primícia é o que você vem primeiro, que você tem de primeiro. Então, Deus estava mandando Moisés tornar aquilo como uma lei, para que as pessoas levassem tudo que chegasse à mão delas, os primeiros frutos, os primeiros elementos, que honrasse o Senhor. Não era porque Deus é carente, precisa de honra, não é porque Deus é necessitado de atenção. Deus estava querendo gerar nos nossos corações, a cultura da honra, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós honramos o Senhor, quando nós exercitamos nessa lei da cultura da honra, nós acabamos nos conscientizando do lugar de Deus nas nossas vidas. E quem não tem essa consciência passa a adorar outros deuses e até colocar no centro da sua vida outro Senhor. E Deus, sabendo que o homem tem essa vulnerabilidade, Ele queria que o homem habituasse nessa cultura da honra para ter uma vida melhor. Não era por causa de Deus, era por causa de nós. A Bíblia é recheada de histórias, de personagens que tinham essa cultura, que colocaram Deus no centro da sua vida e tiveram resultados surpreendentes. E também tem histórias de pessoas que não fizeram nada disso, que colocaram outro Deus no centro da sua vida e foram histórias desastrosas. Então o Senhor, ele sempre tem o cuidado de nos preservar. E como o mês de janeiro é o primeiro mês do ano, eu não quero aqui trazer uma lei mosaica. Eu sei que nós vivemos na nova aliança, mas eu vou contextualizar porque o mês de janeiro, ele é o primeiro. E se nós honrarmos ao Senhor e dedicarmos ao Senhor o mês de janeiro, com certeza nossas atitudes, tudo que nós fizermos em janeiro, toda a nossa dedicação vai desencadear os demais. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 9, Salomão diz, inspirado pelo Senhor, ele diz assim: honrai o Senhor com todas as tuas primícias. E logo no versículo 10, ele diz assim: porque os teus celeiros se transbordarão. Então é a consequência de quem honra o Senhor, né? E o mês de janeiro, o direcionamento que eu recebi foi que nós
honremos ao Senhor. Não que nos demais nós não vamos honrar, mas o mês de janeiro ele vai desencadear os demais. E aproveitando o gancho dessa ideia, que eu quero até parabenizar a pastora, eu também vou dedicar ao Senhor, eu vou passar os 31 dias do mês de janeiro declarando uma palavra profética e orando em cada dia. Se você quer me acompanhar, se inscreve aí no canal para receber os comandos. Bem, queridos, no convite da pastora, falava sobre essas duas orientações, o mês de janeiro. Às vezes nós queremos viver algo diferente levando a mesma vida. Isso não existe. Não existe varinha mágica. Deus trabalha com projetos e propósitos e com muita seriedade e responsabilidade. Então, se nós queremos viver um tempo novo, nós queremos desfrutar de algo que a gente nunca viveu, a gente vai precisar também fazer algo que a gente nunca fez. Sair da nossa zona de conforto e apostar no novo. Tem pessoas que têm medo do novo porque quando a gente permanece fazendo as mesmas coisas, a gente já sabe, já conhece os resultados. E tem gente que não gosta de arriscar e só quer fazer as mesmas coisas. Mas vamos sair desse nível. O padrão de Deus, ele é muito excelente, ele é muito nobre. Ele sempre aposta em muito mais, ele sempre quer mais e mais, porque ele nos empoderou para isso. O Senhor quer sempre que a gente se lembre que nós somos filhos de Deus e que o Senhor, ele nos adotou e nos entregou o governo e o domínio para que a gente venha implantar a cultura do reino aqui na terra. Nós somos embaixadores do céu e nós não somos aquilo que o mundo diz que a gente é. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, filhos do Senhor, filho do Deus Todo-Poderoso. Há um espírito de orfandade que permeia no meio da igreja do Senhor e no meio dessa geração, que as pessoas estão sempre dizendo que não pode, que não sabe, que não tem, que acha que não vai dar certo, que acha que não é para ele, e acaba ficando e permanecendo naquele mesmo nível. O Senhor quer que a gente avance, nós somos sal e luz dessa terra, nós somos influenciadores nessa geração. Então, se prepara para decolar. Amém? Então, a mensagem de janeiro é essa. Ame mais, perdoe mais, leia mais a Bíblia, ore mais, se doe mais, agradeça mais, faça aquilo que você nunca fez, que você vai viver aquilo que você nunca viveu. Então, vamos realizar aquilo que o Senhor nos fez para realizar. Deus, quando nos criou e colocou tinha um projeto glorioso e excelente. Então, vamos nos encaixar dentro do padrão de Deus para receber tudo que o Senhor já liberou para nós. Amém? A outra alternativa da pastora Flávia era eu compartilhar uma palavra do coração de Deus para a gente vivenciar esses últimos dias de 2020 e iniciar 2021, né? Então, qual seria a cosmovisão para esse tempo? Que mentalidade, que lentes nós temos que olhar para esse tempo, né? Eu gostaria de tomar como base uma palavra que tem apenas 2 versículos aqui no Evangelho de Mateus. Os 4 evangelistas relataram esse episódio, mas como Mateus mencionou, eu vou compartilhar na perspectiva de Mateus. No capítulo 28, eu vou ler apenas o versículo 1 e 2, diz assim: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela.
Queridos, a história que está sendo relatada aqui era um projeto que essas 3 mulheres, Mateus só relatou as 2 Marias, mas Salomé também estava, eram 3 mulheres, e elas arquitetaram um projeto e no desencadear da execução do projeto delas, elas deixam lições preciosíssimas para as nossas vidas. Mas como o nosso tempo não é muito extenso, eu tirei apenas 4 lições deste episódio, certo? Essas mulheres, elas viviam ali na cultura judaica e quando na sexta-feira Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde e José da cidade de Arimateia tinha pedido a Pilatos o corpo de Jesus para colocar no sepulcro dele. Nenhum dos discípulos, pelo menos Mateus não relatou, foram para o sepultamento de Jesus, mas aquelas 3 mulheres foram ao sepultamento. E quando Pilatos mandou que os soldados batessem nas pernas, quebrassem as pernas dos condenados para que eles morressem mais rápido, quando eles chegaram lá para fazer esse ato, Jesus já tinha morrido porque havia uma profecia que ninguém quebraria nenhum dos ossos de Jesus. Então, Deus estaria cumprindo a profecia. Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde, tiraram Jesus, toda aquela logística para tirar Jesus, enrolar e levar para o sepulcro, talvez tenha durado por volta de 2 horas a 3 horas. E essas mulheres acompanharam. E elas perceberam que José de Arimateia e Nicodemos, que eram aqueles 2 homens poderosos da cidade, que tinham ido sepultar Jesus, não fizeram um ritual que fazia parte da cultura delas. Os judeus entendem que as crianças, quando elas vêm ao mundo, elas vêm puras, elas vêm lavadas de qualquer pecado. Então eles entendem que para o corpo ser sepultado, tem também que tomar um banho de unguento. Eles também um banho de essência para que eles voltem também limpos e banhados como vieram. E José de Arimateia apenas colocou Jesus no túmulo sem fazer esse ritual. E as mulheres queriam, de qualquer forma, lançar suas últimas cartadas para fazer tudo que elas poderiam fazer com Jesus. E o que restavam para elas fazer ali era esse ritual. Então elas imaginaram, projetaram em fazer esse banho no corpo de Jesus. Quando elas voltaram do sepulcro, naturalmente já era 6 horas, 18 horas da tarde, e o sábado dos judeus iniciam às 18 horas da sexta-feira, vai até 18 horas do sábado. E durante esse período eles não fazem nada, não vendem, comércio fechado e tudo fechado. E eu fico me imaginando que essas mulheres, ao chegarem com esse projeto de lavar o corpo de Jesus, de ungir o corpo de Jesus, elas pensaram em comprar as essências para preparar o unguento. E o comércio estava fechado, então elas esperaram que o sábado inteiro passasse. Quando foi 18 horas de sábado à noite, já que o comércio abriu, elas foram lá, compraram a essência, levaram para casa para preparar esse unguento. E Mateus está dizendo aqui que elas saíram de madrugada. Então, se elas compraram a essência à noite e foram fazer a preparação e estavam já de madrugada a caminho do sepulcro, é óbvio que elas não dormiram. E isso vai ter uma diferença para nós. Porque é exatamente isso, uma das lições que eu gostaria de compartilhar aqui. Bem, a primeira lição que eu destaquei aqui dessas mulheres foi elas terem se blindado contra qualquer sabotador dos seus projetos. Elas tinham os apóstolos como sendo os líderes. E os apóstolos eram os seguidores de Jesus, eram os discípulos de Jesus. Então eles deveriam ser as primeiras pessoas a darem exemplo e terem ido para o enterro de Jesus. No entanto, eles não foram. A Bíblia não relata
que eles estavam presentes ali, mas aquelas mulheres, elas estavam focadas, elas estavam determinadas a realizar aquela cerimônia, aquele ritual de ungir o corpo de Jesus. E para isso elas precisavam saber aonde José de Arimateia tinha colocado o corpo. E por isso que elas acompanharam e não permitiram que o comportamento, a indiferença dos discípulos influenciasse elas. Elas estavam blindadas a qualquer sabotador que viesse destruir seu plano. E elas não foram influenciadas pelo comportamento. Outra coisa também que eu aprendo com elas é que elas poderiam ter pensado, elas viviam numa sociedade onde a mulher não tinha voz. E aqueles dois homens ricos, poderosos da cidade, José de Arimateia e Nicodemos, que iam levando o corpo de Jesus, poderiam dizer para elas sendo mulheres, mandar elas voltarem. Mas elas não tiveram esse medo, elas não foram se basear pela axiologia dos outros. E às vezes nós perdemos ricas oportunidades porque a gente fica preocupado com o que as pessoas vão achar, com o que as pessoas estão pensando daquele nosso comportamento, das nossas atitudes. E aquelas mulheres estavam completamente blindadas contra qualquer sabotador do projeto delas. E isso traz uma lição para as nossas vidas, para a gente também se blindar em relação a esses sabotadores, tanto os externos como os internos, certo? Então essa foi uma das lições. Outra lição que eu aprendo com essas mulheres é porque elas não são pessoas, não eram mulheres procrastinadoras. Elas tinham um projeto e aquele projeto tinha um tempo certo para ser concretizado. E o que foi que elas fizeram? Elas alinharam o tempo dela com o tempo de Deus e realizaram o projeto exatamente no tempo ideal. Elas não foram pensar, mas o sábado o comércio está fechado, como é que a gente vai conseguir comprar aroma? Vamos deixar para ir segunda-feira, porque o domingo é um dia da gente ir para o templo, para a gente ficar com a família, mas elas não procrastinaram. Elas executaram o projeto no tempo devido. E às vezes nós caímos nessa procrastinação e a gente vai deixando as coisas para o mês que vem, para a semana que vem, para começar na segunda, para deixar para o ano que vem. E a lição que ela nos ensina hoje, essas mulheres, deixa para nós que estamos nessa campanha maravilhosa, que a pastora Flávia teve essa ideia genial, é que nós não podemos deixar para amanhã aquilo que devemos fazer hoje. Amanhã nós já vamos receber os resultados. Então, não vamos procrastinar. Vamos alinhar o nosso relógio com o relógio do Senhor para resolver as coisas no tempo ideal. E a terceira lição que eu aprendo com essa mulher, com essas mulheres, é que elas tinham a cultura da honra. Vocês viram que elas foram ao comércio investir dinheiro para fazer um ritual no defunto. O que aquele defunto ia trazer de retorno para elas? Nada. O que um morto pode lhe dar de recompensa? Nada. Mas havia nelas a cultura da honra. Elas tinham aprendido a colocar Deus em primeiro lugar. E elas queriam de qualquer forma, hoje nós lendo a Bíblia sabemos que Jesus ressuscitou. Mas naquela época elas não imaginavam que Jesus ia ressuscitar. Tanto é que elas estavam indo para o sepulcro fazer o ritual.
E elas estavam fazendo aquilo sem nenhum interesse de retorno. É porque, na verdade, elas tinham colocado Jesus no lugar devido da sua vida, em primeiro lugar. E elas tinham ali a cultura da honra. E elas estavam honrando o Senhor com o dinheiro que ela tinha. Olha que as essências eram caras. Lembram-se que numa determinada ocasião, a Maria Madalena vai com um perfume e derrama os pés de Jesus. E Judas reprova o comportamento de Jesus de ter deixado aquela mulher gastar aquele dinheiro para jogar aroma nos pés de Jesus, né? Então, a essência era caro. Elas investiram dinheiro, investiram a noite acordada, investiram tempo, investiram suas vidas para exercitar, colocar em prática essa honra que elas sabiam fazer. Então, que nós venhamos também colocar o Senhor no centro da nossa vida. Em primeiro lugar, há um trono no nosso coração. E quem tem que reinar na nossa vida é Jesus. Né? Jesus, quando Deus deu essa lei, ele não estava querendo fazer nada por ele. A lei de Moisés foi pensando em nós, porque nós somos vulneráveis a estar mudando de Deus, né? E a segunda, e a quarta lição que eu aprendo com essas mulheres é que as nossas decisões definem o nosso destino. E aquelas mulheres, elas estavam determinadas. Elas saíram de casa de madrugada, um momento que poderia dar medo, porque a noite ela nos deixa meio insegura. A noite em si, ela já é um momento de insegurança. E elas estavam ali indo para um cemitério, que também é um ambiente de melancolia, de sentimento de perda, de tristeza, de morte, de luto, de dor, de choro, de sofrimento. Então, todo o cenário envolvia uma fragilidade, todo o cenário trazia sentimentos que lhes deixavam predispostas a desistirem, né? Tudo contribuía para que elas não prosseguissem até realizar o projeto. E elas estavam ali indo naquela direção do cemitério, né, do sepulcro, à noite, sozinha, de madrugada, levando a essência. E tinha saído um boato na cidade, uma história, que os religiosos tinham pedido Pilatos para lacrar por fora a pedra que tampava, que era a porta do sepulcro, para que os discípulos não tirassem o corpo de Jesus e posteriormente viessem dizer que Jesus havia ressuscitado. Então os religiosos queriam eliminar essa possibilidade. E Pilatos mandou chumbar a pedra. Então era impossível alguém arrancar aquela pedra. E as mulheres sabiam disso, elas sabiam que elas iam em direção ao impossível, que ninguém poderia arrancar aquela pedra. Além da pedra estar chumbada, Pilatos ainda colocou 2 guardas protegendo ali o sepulcro, vigiando o sepulcro. E aquelas mulheres, elas tinham consciência que tinham 2 guardas para impedir a entrada delas, que tinha a pedra chumbada para também ser impossível delas entrarem, mas nem isto foi capaz de sabotar o plano delas, porque elas estavam determinadas a ver o resultado, as metas que elas tinham
projetado ali para serem atingidas. E quando elas chegam para, como se não bastasse no meio desse cenário de insegurança, de medo, de sofrimento, quando elas vão chegando perto do sepulcro, acontece um terremoto. Esse é o detalhe que Mateus fala e os outros evangelistas não falam, e eu queria mencionar aqui. Elas escutam o quê? Um terremoto. Mateus está dizendo que houve um terremoto. O que é um terremoto? A terra começou a se tremer, aquele barulho apavorado. E elas estavam ali nesse contexto. Mas nem isto foi obstáculo para elas desistirem. A Bíblia não fala, mas eu imagino que as três pegaram na mão e começaram a clamar o Senhor. E na hora que o terremoto parou, o barulho parou, a terra parou de tremer, eu acredito que um olhou para a outra e falou Cadmar. Cadmar é uma palavra que no original quer dizer avante, não desista, vamos em frente. E as três estavam com um só coração, com o mesmo foco, o mesmo projeto, unânime nos seus sentimentos. E elas foram, quando elas chegam na porta do sepulcro, o que é que elas encontram? Um anjo sentado em cima da pedra. E aquela figura ali, aquele comportamento, o fato do anjo estar sentado quer nos ensinar também algo muito importante. O anjo poderia estar segurando a pedra, o anjo poderia ter feito a pedra rolar, estava ali sozinho, ele poderia estar em pé, mas a Bíblia fez questão de dizer, Mateus fez questão de dizer que o anjo estava sentado em cima da pedra. E com isso eu tiro uma lição para as nossas vidas. A pedra estava chumbada, era impossível alguém tirar aquela pedra dali. E eu entendo que Deus deixou aquele anjo, mandou aquele anjo se sentar ali, querendo dizer para nós que nós devemos insistir, persistir, não desistir e ir até onde der. E quando a gente se deparar com o impossível, a gente descanse, porque é Ele quem vai fazer. Aleluia. Então, seja o que for que esteja impossível para você, se desdobra, dá o que tem para ser dado, faz a tua parte, vai até onde dá. E quando você vê que os recursos humanos falharam, pode descansar e ter a certeza que Deus vai chegar com intervenção. E sabe o que era o terremoto? O terremoto era o barulho da chegada do anjo e a retirada da pedra. Mas o anjo não tirou a pedra para Jesus sair, porque Jesus, ele transpõe qualquer muralha. Então, a lei da física não é problema para Jesus. Ele transpõe qualquer barreira. O anjo tirou a pedra, não foi para Jesus sair, mas foi para as mulheres entrarem. E tem outra lição maravilhosa e linda aí no final, é que quando as mulheres entram, que vê o túmulo vazio, elas começam a chorar. Jesus estava lá fora. E ele diz uma coisa linda para ela. Mulher, não chores. Agora eu pergunto, por que Jesus já estava ressuscitado? Por que ele não ficou dentro do túmulo? Ele sabia que as mulheres iam para lá. Porque também ele quer fazer outra declaração de amor para nós, mulheres. E sabe o que ele quer dizer com isso? Ele foi lá para fora porque Jesus ama fazer surpresa para as mulheres. E ele queria que as mulheres chegassem dentro do túmulo e não o encontrassem para depois ele se apresentar, fazendo um mimo para nós, fazendo uma surpresa para nós. E o que eu entendo, contextualizando, o que eu entendo neste tempo, com esta mensagem que o Senhor trouxe para o nosso coração, é que o ano de 2021 foi o rolar da
pedra. Foi o terremoto, aquela notícia que se espalhou no mundo inteiro, que apavorou o mundo inteiro, aquele barulho escandaloso, aquele sentimento de dor, de luto, de sofrimento, foi o ano de 2020. E a surpresa de Jesus é o ano de 2021. Jesus guardou e já preparou uma surpresa para você. Então, as suas lentes neste momento, a sua cosmovisão para vivenciar esse período são as lentes do Senhor. É você acreditar que Ele já rolou a pedra. Você tem que deixar pedra, porque o anjo já está sentado em cima dela, dizendo que aquilo que você pensa que é impossível, ele já fez. Não olhe para 2021 com as mesmas lentes de 2020. Tenha a certeza que aonde você procurar o morto, você vai encontrar Jesus ressuscitado. Aquelas mulheres foram ao sepulcro procurar um defunto, procurar um cadáver, e quando chegou lá encontrou vida. E é isso que o Senhor quer que nós atravessemos esse tempo, é que quando você procurar algo morto, um sonho que está morto, uma esperança que está morta, um projeto que está morto, o Senhor tem uma surpresa e vai se revelar que há jeito, há vida, há ressuscitação para o teu projeto, há uma surpresa te esperando. Erga a sua cabeça, não desista. A pedra já rolou em 2020, Deus tem uma surpresa para 2021, e nessa perspectiva, é com esse sentimento, é com essa esperança, é com essas lentes que nós temos que vivenciar esses últimos dias de 2020, o ano do terremoto, o ano do rolar da pedra, o ano da madrugada, da noite, da dor, do luto, o ano da dificuldade. Nós vamos agora entrar no sepulcro, nós vamos agora entrar em 2021, é o lugar da ressurreição de Jesus, é o lugar de uma nova vida, há um novo tempo, há um novo ciclo, há uma nova estação, há um projeto de Deus, há uma surpresa de Deus nos esperando. E é com essa perspectiva que nós temos que finalizar esse ano. Amém, queridas? Pois Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus.